Uma única folha, 80 miligramas de tecido vegetal verde. Isso é suficiente para paralisar o músculo cardíaco de um adulto saudável em questão de horas. Parece um cenário de guerra química extrema, mas é a realidade biológica. Hoje analisaremos 7 espécimes botânicos de alto risco que não deveriam cruzar a porta da sua casa. Onde elas estão? Não em florestas remotas ou áreas isoladas. Elas estão agora nas prateleiras do centro de jardinagem local, etiquetadas, precificadas e prontas para o transporte. Em uma inspeção visual rápida, tudo parece inofensivo. Folhas brilhantes, cores vivas, estruturas atraentes. A maioria dos compradores coloca o segundo item desta lista no carrinho de compras, sem hesitar. É uma das plantas ornamentais mais comuns em apartamentos urbanos. Mas a botânica não perdoa a ignorância. Esta lista vai alterar permanentemente a sua logística de aquisição de plantas. Anos de observação técnica em viveiros comerciais revelam uma falha sistêmica grave na indústria. Milhares de unidades tóxicas são comercializadas diariamente sem um único protocolo de aviso. Não há caveiras nos vasos, não há alertas em vermelho. Por que a indústria omite o perigo? Porque o foco é a estética, não a segurança biológica. Organizações de controle de venenos e institutos de horticultura possuem bancos de dados extensos sobre toxicidade. Eles sabem exatamente quais compostos causam falência de órgãos em animais domésticos e humanos. No entanto, esses produtos continuam estocados nos corredores de venda, ao alcance de qualquer um. Por fora, um elemento decorativo de R$20, mas por dentro, um reservatório de oxalato de cálcio e glicosídeos cardíacos prontos para reagir. Antes de iniciarmos a dissecção técnica de cada espécie, inscreva-se no canal e ative os alertas de monitoramento. O objetivo aqui não é apenas cultivar, é garantir a integridade física do ambiente doméstico. O suporte contínuo permite a produção de novos relatórios de segurança e manejo. A informação técnica correta pode evitar uma emergência médica fatal. Uma única folha basta para colapsar um coração humano. O oleandro ocupa a primeira posição da lista. Visualmente, trata-se de um arbusto de alto desempenho. Folhas verdes, lustrosas e rígidas. Aglomerados florais densos em rosa, vermelho ou branco, que simulam uma estética tropical perfeita. Viveiros comerciais priorizam essa espécie por um motivo puramente logístico: resistência extrema. O oleandro suporta secas severas e calor intenso. Ele coloniza o terreno e exige poucos recursos hídricos para manter sua biomassa expandida. Por fora, uma estrutura vegetal vibrante, mas por dentro, uma usina de guerra química. Todas as partes da planta são venenosas: raízes, caule, flores, até a fumaça resultante da queima de galhos secos carrega partículas letais em suspensão, perigosas se inaladas. A defesa biológica do oleandro baseia-se em glicosídeos cardíacos potentes. São os mesmos compostos base utilizados na indústria farmacêutica para tratamentos do coração. Porém, na medicina, a dose é milimétrica e controlada. Na planta, a concentração é bruta e massiva. A ingestão acidental desencadeia uma falha sistêmica imediata. Em crianças, o consumo de apenas uma folha pode levar ao óbito. Cães e gatos enfrentam um quadro clínico acelerado, vômitos violentos, queda drástica na frequência cardíaca e morte súbita, se não houver intervenção veterinária
de emergência. Isso não é especulação teórica. É um dado estatístico recorrente. Na Califórnia, registram-se óbitos de cavalos de grande porte apenas por ingerirem podas de oleandro descartadas descuidadamente perto de pastos. O veneno é quimicamente estável. Ele permanece ativo e letal mesmo na folha seca e morta semanas após o corte. Como manter a estética do jardim sem o risco biológico? A solução tática é a substituição pelo hibisco. Esta espécie oferece a mesma saturação de cores e preenchimento visual, mas é totalmente atóxica para humanos e animais domésticos. Você garante a geometria exótica sem transformar o quintal em uma zona de perigo latente. O oleandro ataca pela força bruta dos alcaloides. Já a próxima planta opera de forma muito mais sutil. Ela possui uma aparência frágil, quase etérea, mas uma vez dentro do organismo, atua como uma bomba relógio silenciosa. Uma única folha ingerida. Isso basta para desestabilizar o ritmo cardíaco humano. Vamos analisar a dedaleira. O segundo item da lista parece ter saído de uma ilustração de fantasia, mas opera com mecanismos biológicos perigosos. Hastes verticais erguem-se a mais de 1 metro do solo. A estrutura sustenta dezenas de flores em formato de sino, pigmentadas em tons de roxo, rosa e branco intenso. Ao caminhar perto delas, a atração visual é imediata. Parecem pequenas trombetas desenhadas para sinalizar presença no prado. E é exatamente por isso que os viveiros comerciais estocam essa espécie em massa. Elas funcionam como ímãs biológicos para abelhas e beija-flores. Para o produtor, é um cultivo de alta eficiência, fácil de plantar, rápido para crescer e visualmente dominante. O consumidor compra porque transforma um canteiro monótono em uma exibição de cores vibrantes. Mas aqui existe um detalhe químico crucial. Por fora, uma decoração inofensiva de jardim, mas por dentro, um arsenal tóxico, silencioso. Os tecidos da dedaleira estão saturados com compostos chamados glicosídeos digitálicos. A farmacologia isolou essa substância. Há séculos, médicos utilizam a digitalina em doses de precisão milimétrica para tratar a insuficiência cardíaca. É uma ferramenta clínica poderosa. No entanto, na planta selvagem, não existe controle de qualidade ou dosagem. A concentração é bruta e frequentemente letal. A ingestão acidental desencadeia uma falha sistêmica violenta. Primeiro, o sistema digestivo reage com náuseas e vômitos severos. Em seguida, a toxina ataca o sistema elétrico do coração. Ocorrem arritmias graves, convulsões e, sem intervenção rápida, parada cardíaca total. O perigo é amplificado pela morfologia da planta. Crianças pequenas frequentemente confundem as flores tubulares com fontes de alimento ou objetos seguros para colocar na boca. A história registra avisos constantes. Desde o século XVIII, a dedaleira ocupa um lugar dúbio na medicina. Ela podia fortalecer um músculo cardíaco fraco, mas a linha entre a terapia e o envenenamento era tênue como um fio de cabelo. A margem de erro era zero. Mesmo hoje, as salas de emergência recebem casos de ingestão acidental envolvendo animais domésticos e humanos. No Reino Unido, relatórios médicos documentam casos de jardineiros experientes sofrendo intoxicação severa. O mecanismo é simples. O manuseio da planta sem luvas de proteção libera a seiva, que é transferida para a boca pelo toque das mãos. A absorção é rápida. Então,
qual é a substituição técnica se você precisa desse visual vertical no terreno? Utilize a boca de leão. Ela oferece a mesma arquitetura de crescimento alto e cores vibrantes nos espectros rosa, roxo e amarelo. Mas a composição interna é diferente. É biologicamente inerte e totalmente segura para crianças e animais. Você obtém a função estética sem o risco toxicológico. A dedaleira causa arrepios pela potência, mas isso era apenas o começo. A próxima planta na lista é uma das mais comuns em ambientes internos em todo o planeta. As pessoas a posicionam nas salas de estar, ao lado do sofá, ignorando completamente o risco. Uma única mordida nessa folha causa um inchaço tão violento que torna a respiração humana fisicamente impossível. Uma única mordida trava o sistema respiratório humano. Vamos analisar a cana de mudo. Na terceira posição desta lista, temos um espécime que colonizou escritórios corporativos, saguões e salas de estar. O nome comercial varia, mas a biologia é clara: Dieffenbachia. As folhas são estruturas largas e brilhantes, pigmentadas com um verde profundo e manchas de creme ou amarelo. Visualmente, a planta domina o espaço. Ela projeta uma densidade de floresta tropical e preenche cantos mortos com vida vegetal. Por isso, viveiros a produzem em massa industrial. O cultivo é simples, a resistência à sombra é alta e a estética é imediata. Mas existe um detalhe invisível a olho nu. Por que essa planta é considerada uma arma biológica doméstica? Dentro das células vegetais residem cristais microscópicos em forma de agulha. São chamados de oxalato de cálcio, ou ráfides. Em repouso, estão contidos. Mas quando a mandíbula de um animal ou de uma criança pressiona o caule, a pressão mecânica ejeta esses cristais. Eles funcionam como estilhaços de vidro balísticos, disparados diretamente nos tecidos moles da boca. O ataque é físico, não apenas químico. As microagulhas perfuram a mucosa, a língua e a faringe. A reação do corpo é violenta. Ocorre uma queimação intensa e cáustica, seguida de um edema severo. Os tecidos incham rapidamente. Em questão de minutos, a garganta se fecha tanto que a passagem de ar se torna difícil. Por fora, a vítima parece intacta, mas por dentro, as cordas vocais são imobilizadas pelo inchaço. É impossível falar. Daí a origem do nome popular em inglês, dumb cane, ou cana de mudo. A vítima perde a capacidade de comunicação vocal enquanto luta para respirar. E isso não é um evento raro. Centros de controle de intoxicação nos Estados Unidos e na Europa registram chamadas frequentes. Os dados mostram padrões claros: crianças pequenas mastigando uma folha ou gatos, e cães mordendo o caule fibroso. Em cenários graves, a intervenção médica é obrigatória para manter as vias aéreas abertas mecanicamente. A toxicidade não exige ingestão. O simples contato com a seiva bruta nas mãos desprotegidas causa dermatite irritativa. Se a mão contaminada tocar os olhos, a córnea sofre queimaduras químicas imediatas. Então, qual é a estratégia segura se você exige o visual tropical? A botânica oferece alternativas táticas. Opte por uma palmeira de salão ou uma samambaia americana, Boston Fern. Ambas são robustas, exigem manutenção logística mínima e são completamente atóxicas para a fauna doméstica e humanos. Elas entregam a mesma massa verde vibrante, mas sem transformar a sala de estar em um campo minado biológico. A segurança do perímetro está garantida.
Elas entregam a mesma biomassa verdejante e densa, sem transformar a sua sala de estar em uma zona de risco biológico oculto. E se você achava que a Comigo Ninguém Pode era um problema estrutural, prepare-se para a próxima. O nível de periculosidade sobe drasticamente agora. Estamos falando do número 4 da nossa lista. Trata-se da Sago Palm, conhecida popularmente como Sika. À primeira vista, ela simula com perfeição uma palmeira em miniatura. Possui um tronco lenhoso e espesso, coroado por frondes verde escuras e rígidas que se abrem em um leque dramático. É a arquitetura ideal para quem busca uma estética tropical imediata. Viveiros e centros de jardinagem movimentam volumes enormes desta espécie por um motivo logístico simples. Ela é robusta, exige manutenção mínima, resiste ao esquecimento e prospera tanto em vasos internos quanto em pátios externos expostos ao sol. Para o consumidor médio, parece o investimento perfeito para a decoração. Mas aqui existe um detalhe invisível a olho nu. Por fora, uma planta ornamental elegante, mas por dentro, uma biofábrica de compostos letais. A Sika esconde um dos riscos mais severos para a fauna doméstica que se pode comprar legalmente. Absolutamente cada centímetro da planta contém toxicidade, mas a concentração máxima reside nas sementes. Elas funcionam como cápsulas compactas de veneno. O agente químico responsável chama-se cicazina. Não é apenas um irritante gástrico, é uma hepatotoxina potente. O mecanismo de ação é devastador. Ao ser ingerida por cães ou gatos, a cicazina ataca diretamente o fígado, destruindo a capacidade do órgão de filtrar o sangue e sintetizar proteínas. Uma simples mordida ou a ingestão de uma única semente é suficiente para desencadear uma cascata de falência orgânica. Os sintomas surgem rápido: vômitos severos, diarreia frequente, convulsões neurológicas e falência hepática aguda. Em muitos casos, o quadro evolui para o óbito em questão de dias. Hospitais veterinários e centros de controle de intoxicação nos Estados Unidos emitem alertas recorrentes sobre esta espécie. Estatisticamente, ela figura como uma das principais causas de envenenamento fatal em animais de estimação em todo o continente. Os casos clínicos são de partir o coração. Relatórios descrevem cães que encontram uma semente caída no quintal, que possui textura e cheiro atrativos, e a ingerem como se fosse um petisco. Quando os donos percebem e correm para a emergência, o dano interno já é extenso. O tratamento exige internação intensiva, custos elevados e, infelizmente, as taxas de sobrevivência são baixíssimas quando os sintomas clínicos já se instalaram. O perigo é silencioso. A planta não possui espinhos agressivos, não exibe cores de advertência como o vermelho ou o amarelo vivo. Ela apenas existe, verde e estática, acumulando toxinas em seus tecidos. Se o objetivo é manter a atmosfera tropical sem introduzir um agente mortal em casa, a botânica oferece alternativas seguras. Opte por uma palmeira areca ou uma pata de elefante. Ambas fornecem o mesmo apelo visual, com folhas longas e estrutura exótica, mas são biologicamente inertes para cães, gatos e crianças. Elas crescem bem em ambientes internos, adicionam o volume verde desejado e não cobram um preço tóxico oculto. A segurança do ambiente está garantida. Uma cápsula contém o potencial para paralisar um organismo biológico. Se a Sika parecia uma ameaça aos animais domésticos, o próximo espécime redefine o conceito de risco biológico. Trata-se de uma planta cultivada pela arquitetura de sua folhagem, mas que esconde em seu código genético um dos venenos mais notórios da história moderna:
Falamos da mamona. Na quinta posição, encontra-se um gigante botânico que opera pela imponência. Hastes verticais robustas, folhas palmadas de grande escala e cápsulas de sementes vermelhas cobertas por espinhos defensivos. O visual é agressivo e tropical. Viveiros comerciais frequentemente vendem a muda como uma peça de destaque ornamental. É fácil entender a lógica de mercado. A planta cresce com velocidade, preenche o espaço vazio e domina o campo visual. Para quem busca volume vegetal imediato, parece a escolha técnica correta. Mas aqui existe um detalhe crucial. Por fora, uma estrutura vegetal exuberante e colorida, mas por dentro, uma biofábrica de armas químicas. As sementes da mamona armazenam ricina. A substância é citada em manuais de toxicologia e arquivos de espionagem, mas a ação biológica real é fria e eficiente. A ricina não apenas envenena, ela interrompe a maquinaria celular. Em nível microscópico, a toxina bloqueia a capacidade do corpo de sintetizar proteínas. Sem proteínas, as células morrem. O resultado é a falência sistemática dos órgãos. O processo é irreversível. A escala de letalidade impressiona. 2 ou 3 sementes ingeridas bastam para causar o óbito de uma criança. Para animais, a tolerância é igualmente baixa. Mesmo o manuseio exige protocolo sanitário rigoroso. O contato dos resíduos da semente com óleos ou mucosas pode desencadear reações severas. Isso não é um cenário hipotético. No detalhe macro, a casca da semente apresenta um padrão marmorizado e brilhante. Crianças frequentemente confundem o objeto com feijões comestíveis ou doces, resultando em internações de emergência documentadas anualmente pelos Centros de Controle de Intoxicação. Devido à alta toxicidade, o cultivo da mamona em áreas residenciais é desencorajado ou proibido em muitas jurisdições. O risco logístico de manter tal espécie perto de habitações supera qualquer benefício estético. Qual é a solução para manter a arquitetura tropical sem o risco químico? A agronomia aponta substitutos. A orelha de elefante ou a cana da Índia oferecem a mesma densidade de biomassa, folhas largas, estrutura dramática e flores vibrantes. Você obtém o impacto visual necessário. A segurança da área permanece intacta. Uma flor comum de jardim parece inofensiva, mas a biologia dela é voltada para a defesa química total. E se a ricina soa aterrorizante, espere até conhecer o número 6. É uma planta onipresente no paisagismo urbano, mas suas flores e folhas carregam um arsenal capaz de desligar o sistema nervoso central. Os sintomas variam de tontura a vômitos violentos e, em alguns casos, coma profundo. Vamos falar das azaleias e dos seus parentes genéticos próximos, os rododendros. O número 6 surpreende justamente pela escala. É uma das espécies ornamentais mais cultivadas do mundo. Caminhe por qualquer viveiro comercial na primavera e você verá a dominância dessa espécie. A visão é de saturação cromática absoluta. Rosa, roxo, vermelho, branco. Pigmentos tão vibrantes que parecem pintados à mão sobre a pétala. Proprietários de imóveis valorizam a resistência. É uma planta perene, robusta, uma máquina de sobrevivência que transforma quintais comuns em exibições florais densas. Não é à toa que os viveiros vendem caminhões inteiros dessas mudas diariamente. É uma indústria de volume. Mas aqui existe um detalhe crítico. Por fora, uma beleza inofensiva, mas por dentro, uma fábrica de veneno. As aleias e rododendros sintetizam compostos agressivos chamados graianotoxinas. Não é apenas uma substância amarga, é um bloqueador biológico. Ao ser ingerida, essa toxina interfere diretamente nos canais de sódio do corpo.
Esses canais funcionam como interruptores elétricos que mantêm os nervos disparando e os músculos contraindo, incluindo o músculo cardíaco. O sistema entra em curto-circuito. A ingestão de poucas folhas ou de miligramas de néctar desencadeia o colapso, náusea severa, tontura, dores abdominais agudas. A pressão arterial despenca para níveis perigosos. Em casos graves, a vítima desliza para a inconsciência ou sofre complicações cardíacas fatais. Isso não é especulação teórica. Existe um registro histórico documentado. Textos antigos descrevem o chamado mel louco, produzido por abelhas que forrageavam exclusivamente em rododendros nas montanhas da Turquia. Séculos atrás, batalhões inteiros de soldados consumiram esse mel durante campanhas militares. O resultado foi incapacitação em massa, vômitos, confusão mental extrema e paralisia no campo de batalha. A toxina era potente o suficiente para sobreviver ao processamento digestivo da abelha e contaminar o produto final. Casos clínicos continuam a surgir nos relatórios de toxicologia modernos. Centros de controle de envenenamento recebem chamados todos os anos. O foco principal muda para os animais domésticos. Cães, curiosos por natureza, mastigam as folhas ricas em toxinas no jardim. A reação fisiológica é brutal. Salivação excessiva, diarreia, fraqueza muscular progressiva. Se não houver intervenção veterinária rápida e agressiva, o desfecho é o óbito. A Sociedade Americana de Prevenção à Crueldade contra Animais lista a azaleia como uma das ameaças botânicas de topo em ambientes residenciais. Então, qual é a estratégia segura se você precisa daquela explosão de cor na primavera? A botânica oferece substitutos táticos. Experimente plantar camélias ou viburnos. O efeito visual é idêntico. Folhagem verde exuberante, flores grandes e vistosas, mas sem a carga de compostos tóxicos ocultos. Você obtém a mesma estética de um jardim bem gerenciado, mas elimina o risco biológico para sua família e seus animais. A segurança do perímetro fica garantida. Uma estrutura floral comum. Isso é suficiente para travar os rins de um predador doméstico em questão de horas. É possível manter a estética da casa sem colocar a família ou os animais em risco biológico. Se as azaleias já representam um perigo calculado, o item número 7 eleva a ameaça a um novo patamar de letalidade. Trata-se de um espécime que a maioria classifica como elegante, puro e inofensivo, o lírio. Na botânica comercial, esta planta domina o mercado. Caules longos e rígidos, capazes de sustentar o peso da flor. Pétalas largas e simétricas. Uma fragrância química potente que satura o ar. É a matéria-prima favorita na logística de floristas profissionais. Elas aparecem em casamentos, funerais, serviços religiosos de Páscoa e na decoração residencial durante os feriados. Viveiros industriais cultivam milhões de unidades. Centros de jardinagem vendem os vasos como mercadoria de alto giro. A popularidade é justificada pela biologia visual. Quem não gostaria daquele contraste intenso de branco, laranja ou rosa, iluminando uma sala de estar? Mas a estética esconde um mecanismo de defesa brutal. Lírios são assassinos silenciosos para felinos. Não estamos falando de ingestão massiva. Não é necessário comer a cabeça da flor ou mastigar grandes porções de folhas fibrosas. A toxicidade opera em microescala. A exposição mínima já desencadeia o processo fatal. O vetor principal é o pólen. De perto, percebe-se o pó amarelo que se desprende das anteras. Se esse material pousar na pelagem do animal e for posteriormente lambido durante a limpeza instintiva, a dose é letal. Isso causa falência renal aguda.
Até a água parada no vaso, onde os caules cortados liberam exudatos, torna-se um veneno potente. A reação biológica é rápida. Em poucas horas, o sistema do gato entra em colapso. Vômitos severos, perda total de apetite, letargia profunda. O animal para de responder a estímulos. Sem intervenção veterinária de emergência, a maioria não sobrevive ao bloqueio renal. O aviso humano é constante, mas a logística falha. A cada temporada de festas, as clínicas veterinárias registram casos idênticos de proprietários desinformados. Eles colocam os lírios na bancada, saem para o trabalho e retornam para encontrar o animal em crise sistêmica irreversível. O fator tempo é crítico. A taxa de sobrevivência despenca drasticamente se o tratamento de desintoxicação não começar em até 18 horas. A toxina circula rápido demais pelo sangue, destruindo os néfrons antes que possam ser salvos. Aqui existe um detalhe taxonômico importante. Nem todos os lírios possuem a mesma toxicidade para humanos, mas o risco para gatos é universal e absoluto. Lírios de Páscoa, lírios tigre, Hemerocalis ou a variedade Stargazer. Se a planta pertence a este gênero, ela deve ser considerada zona proibida em ambientes com felinos. Proprietários de cães também devem exercer cautela, pois a ingestão causa distúrbios gástricos, embora a espécie canina seja biologicamente menos sensível a essa toxina específica. Então, qual é a alternativa logística? Se o objetivo é manter a elegância vertical e o caule longo sem o risco de morte, a substituição é simples. Use orquídeas ou rosas. Ambas são seguras para a fauna doméstica. Elas oferecem a mesma função decorativa em vasos ou potes, mantendo o ambiente visualmente agradável. A beleza permanece, mas a segurança biológica dos seus companheiros peludos é preservada. Uma única folha mastigada pode definir a diferença entre a vida e a morte. O erro comum é subestimar a biologia vegetal. As plantas podem trazer oxigênio e estrutura para nossos espaços, mas a espécie errada introduz uma tragédia silenciosa dentro de casa. Agora que os riscos biológicos estão claros, torna-se possível tomar decisões baseadas em dados, não apenas em estética. Antes de encerrar o relatório, é necessário analisar menções honrosas. São espécimes que não entraram na lista principal de letalidade imediata, mas que exigem conhecimento técnico. Primeiro item: a hortênsia. Visualmente, elas dominam a paisagem com grandes aglomerados esféricos de flores. É uma das culturas de jardim mais difundidas em todo o mundo. Mas existe uma armadilha química. As folhas e os botões florais não são apenas tecidos vegetais. São reservatórios de compostos cianogênicos. Esta é a mesma família química que libera cianeto quando processada pelo sistema digestivo. A dose faz o veneno. Geralmente, seria necessária a ingestão de um grande volume de biomassa para causar danos sistêmicos graves em um humano adulto. No entanto, a fisiologia de animais domésticos e crianças pequenas é mais vulnerável. Se eles mastigarem o caule, o processo de intoxicação começa. O próximo alvo é o acônito, conhecido na botânica antiga como a rainha dos venenos. A estrutura é imponente, espigas altas coroadas por flores de um roxo profundo ou azul escuro. A aparência é régia, mas a defesa dessa planta é absoluta. Tocar nos tecidos sem luvas de proteção industrial pode causar formigamento imediato e dormência nas extremidades nervosas. A absorção cutânea é real. A ingestão, mesmo de quantidades microscópicas, provou-se fatal ao longo de séculos de registros históricos. A toxicologia liga esta planta
a envenenamentos desde a Roma antiga, onde era usada para eliminar rivais políticos. Hoje, na agronomia prática, os jardineiros recebem avisos estritos para manuseá-la com extremo cuidado. Finalmente, os filodendros. Eles são onipresentes. Você observa essas plantas em ambientes corporativos e residenciais, subindo em treliças ou penduradas em cestos ornamentais. A letalidade é baixa comparada ao acônito, mas o mecanismo de defesa é físico e brutal. As células contêm cristais de oxalato de cálcio. Sob o microscópio, eles parecem milhares de agulhas de vidro. Mastigar uma folha libera esses projéteis microscópicos nos tecidos moles da boca. O resultado é queimação intensa, edema severo e salivação excessiva em animais ou crianças. Na maioria dos casos, não há risco de morte, mas o trauma físico é suficiente para exigir intervenção médica urgente ou veterinária. Lembre-se de um fato logístico. Estas não são as únicas ameaças biológicas no mercado. Os viveiros comerciais vendem dezenas de outras espécies tóxicas sem nenhum rótulo de advertência. O foco do vendedor é o volume de vendas, não a biossegurança do comprador. Por isso, a identificação correta do que você traz para dentro do seu perímetro é vital. Vamos finalizar com protocolos de segurança rápidos que ajudarão a neutralizar esses riscos ocultos. Agora que a lista de ameaças foi processada, vamos falar sobre como você pode manter seu telefone celular preparado para identificar espécies suspeitas em tempo real. A segurança biológica não é um acaso. É um protocolo rígido de sobrevivência para sua família e seus animais. Por que os viveiros vendem veneno ao lado de flores inofensivas? Porque a estética vende mais que a segurança, mas o risco permanece invisível. O primeiro passo é a análise forense da etiqueta plástica. Procure termos técnicos de alerta: tóxico, venenoso, impróprio para consumo. Mas a ausência de aviso na embalagem não garante a integridade do produto. A logística comercial muitas vezes omite dados de toxicidade para facilitar a venda. O nome popular engana e varia por região. O nome científico, em latim, é a única identidade real da planta. Use a tecnologia a seu favor. Uma busca de 10 segundos no banco de dados botânico separa um jardim seguro de uma emergência médica. Se houver suspeita de ingestão, a janela de ação se fecha rápido. Não espere sintomas visíveis ou comportamentos estranhos. Quando a saliva excessiva ou a tontura aparecem, a toxina já entrou na corrente sanguínea e começou a atacar o metabolismo. Para animais domésticos, o destino é o hospital veterinário imediato. Para humanos, o contato direto com o Centro de Controle de Intoxicações. O tempo é o recurso mais escasso aqui. O tratamento precoce bloqueia a absorção química antes que os órgãos vitais entrem em colapso. A substituição estratégica é a melhor defesa. Troque ornamentais de alto risco por espécies funcionais e comprovadamente seguras. Lavanda, calêndula, girassol. Por fora, cores vibrantes e arquitetura robusta, mas por dentro, zero toxicidade. Além da segurança física, elas operam como faróis para polinizadores. Abelhas e insetos benéficos aumentam a produtividade biológica do seu terreno. É um sistema autossustentável. A verificação cruzada deve se tornar um hábito. O erro de identificação custa caro. Analisamos aqui as 7 ameaças biológicas mais comuns no varejo de jardinagem. Elas possuem estruturas elegantes e flores atrativas, mas nos tecidos celulares carregam alcaloides e cristais de oxalato capazes de paralisar um mamífero de grande porte. O fornecedor não vai colocar um aviso de perigo na entrada. A responsabilidade técnica de filtrar o que entra no seu perímetro é inteiramente sua. Agora,
Exijo o relatório de campo. Qual destes agentes químicos naturais surpreendeu mais pela potência? O loendro, com sua capacidade de parada cardíaca, os lírios que destroem a função renal dos felinos em horas, ou a mamona e sua ricina letal? Registre a observação técnica nos comentários. Leio cada dado enviado e analiso as experiências reais de cultivo. Se esta análise técnica trouxe valor prático, acione o mecanismo de aprovação e compartilhe o vídeo com outros operadores. Inscreva-se no canal. O objetivo aqui é claro: dominar a botânica, entender os riscos ocultos e construir um ambiente controlado e produtivo. O conhecimento é a única barreira entre o seu jardim e o acidente. Obrigado pela atenção. Mantenha a vigilância alta e nos vemos na próxima operação.